E aí pessoal, tudo jóia? Continuando aqui o nosso entendimento melhor sobre as bactérias, vamos entender um pouquinho melhor sobre E aí pessoal, tudo jóia? Continuando então o nosso aprendizado sobre as bactérias, os primeiros seres vivos a surgir no planeta, os seres procariontes. Vamos entender um pouquinho melhor aqui sobre a estrutura, certo, de uma bactéria. A bactéria é uma estrutura muito simples, é um ser vivo muito simples quando comparado aos outros. Primeiro porque ele é formado por uma única célula. Todas as bactérias elas são unicelulares, ou seja, formada por uma única célula. A estrutura geral de uma bactéria ela basicamente envolve uma cápsula envolvida por uma parede celular, ou seja, assim como as plantas e os fungos, por exemplo, as bactérias também têm uma parede celular, uma estrutura extremamente espessa que protege essa bactéria. Essa parede celular envolve então a membrana plasmática dessa bactéria. Todos os seres vivos eles têm essa membrana plasmática que envolve a sua estrutura. No caso das bactérias, as plantas e os fungos, eles têm essa parede celular que ainda protege a membrana. Eles têm essas estruturas externas aqui, o flagelo, que parece uma pequena cauda, que vai auxiliar então essa bactéria a se locomover. Elas geralmente estão em ambientes aquosos ou, no mínimo, ambientes mais úmidos. E elas precisam, às vezes, se locomover para conseguir alcançar algum tipo de alimento ou afins. E esse pilos, que em algumas literaturas vocês vão encontrar também como cílios. Essas estruturas aqui auxiliam tanto na locomoção da bactéria, mas também na identificação e reconhecimento. Então, esse pilos ou cílios será utilizado para captação de alimento e reconhecimento de outras estruturas ou células ao redor. Dentro da célula bacteriana, nós temos basicamente o citoplasma, que é o preenchimento da parte interna, mas nós temos aqui o DNA, o ácido nucleico, ou seja, o material genético dessa bactéria, que ele está solto, o que é uma grande e maior característica dos seres procariontes. Eles não têm um núcleo. O material genético deles fica solto no citoplasma, todo solto dessa maneira que vocês estão vendo aqui. E os ribossomos são estruturas muito simples que auxiliam na síntese de proteínas, ou seja, na produção de proteínas. Essa aqui é apenas uma representação de um dos tipos de bactérias que existem, certo? Na verdade, nós temos tipos diferentes de bactérias. Esses aqui são apenas alguns dos principais modelos de bactérias que existem, dos tipos de bactérias que existem. Bactérias redondinhas em formato de coco, como por exemplo Streptococcus, vibrões, espirilos, espiroquetas e bacilos. Esses são os principais tipos de bactérias que existem. Existem algumas variações entre eles, mas essas são as que valem a pena ser citadas. Um grande abraço e até a próxima.